Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escola da Vida Maior. Meu nome é Sidney Cabral, sou o criador do projeto Escola da Vida Maior, que é um projeto de estudos onde nós reunimos pessoas do coração para que possamos, todas as segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, discutirmos temas sobre o desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual nesta grande jornada que Deus nos possibilitou. O nosso grupo de estudo está aberto a quem quiser participar. Basta entrar no nosso site escoladavidamaior.com e lá ao final do site, na primeira página, na página inicial, vocês poderão encontrar um botãozinho para entrar em contato conosco através do WhatsApp. Sou também criador do projeto Curso Vida Desperta com Reiki. É um curso na modalidade EAD que compõe ou é composto por mais de 100 aulas ou 100 aulas em vídeo, alguns pequenos exercícios e dentre estas aulas, como complemento, temos também noções de cromoterapia, temos um curso de cristaloterapia, algumas noções sobre Feng Shui e outras coisas bastante interessantes. Convido a vocês a participarem do nosso curso. Existe também a possibilidade de vocês conseguirem fazer pelo menos o nível, ou estudar conosco pelo menos no nível 1 de Reiki, já que a base do nosso curso é Reiki, com viés dos nossos conhecimentos de espiritismo, é claro, porque estamos falando de energia e matéria e a doutrina espírita tem muito elemento ou muito conteúdo interessante do ponto de vista científico a nível de conhecimento das energias e como podemos então manipulá-las. Esta nossa possibilidade, portanto, de realizar o curso em nível 1 é uma possibilidade que está disponível a qualquer pessoa, também é acessível na nossa página ou no nosso site na internet, escoladavidamaior.com. Está logo na primeira página também, no comecinho da página home, instruções para quem quiser experimentar o Reiki, que eu particularmente considero como sendo a nobre arte de construir a felicidade. Hoje, no entanto, nós não viemos a falar de cursos. É lógico que sempre vamos mencionar os nossos cursos, porque se tivermos um trabalho para realizá-los é porque queremos disponibilizá-los para mais e mais pessoas. A explicação deste nosso desejo, em este nosso projeto, é que as pessoas consigam entender como manter ou como construir a sua felicidade através do entendimento dos elementos ou das ferramentas de equilíbrio e harmonia que promovem, portanto, a autocura. E o Reiki é uma ferramenta esplendorosa, maravilhosa neste sentido. Hoje, contanto, nós viemos falar de energia em um outro sentido, dado as perguntas que nos fizeram recentemente em nossa live e eventualmente sempre as fazem nas nossas falas, seja nas preleções evangélicas, nos diversos cursos e aulas que nós vimos então realizando no decorrer da nossa vida, principalmente nestes últimos anos. A pergunta seria a seguinte: energias ruins, como evitá-las? Quando nós falamos de energia, devemos lembrar que temos um Deus todo-poderoso, misericordioso, justo e bom e perfeito. E tudo que Deus faz, Ele faz para nós, Ele faz dentro da sua perfectibilidade. Portanto, as energias, tal qual as conhecemos, são energias pura e simplesmente nem boas nem ruins. Elas apenas são energias. Porque se disséssemos que as energias são ruins, seria o mesmo de dizer, opa, Deus falhou em algum aspecto. E Deus não falha. E Deus não falha. Então, nós lembramos que culturas já ancestrais falavam para nós sobre energias.
Uma das culturas é a cultura chinesa, que fala do Yin e do Yang, duas forças da natureza que atuam em polaridades diferentes. Tanto é que quando nós virmos, ou já devemos ter visto aquele símbolo Yin e Yang, que é uma circunferência com metade na parte enegrecida, o Yin, e a outra metade na parte branca. Costuma-se imaginar que o Yin, a parte enegrecida, é o lado negro da força e o Yang seria o lado positivo. Mas se nós percebermos ou tomarmos um pouco mais de atenção sobre a figura do Yin e Yang, nós perceberemos que dentro da parte preta ou enegrecida do símbolo Yin e Yang temos um pontinho branco. E na contraparte, que é branca, temos um pontinho negro. O que significa? Significa que é uma força regente que, quando uma está demasiadamente preponderante ou sobrando, digamos assim, em relação à outra, existe um desequilíbrio e uma desarmonia. Portanto, a vida normal de nós outros deve ser regida pelo equilíbrio e a harmonia. E a simbologia do Yin e Yang, é lógico que tem um significado mais profundo do que este que eu estou trazendo, remete a este entendimento, o entendimento do equilíbrio. Em qualquer um dos aspectos, o Yin ou Yang, a parte branca ou a parte preta, estando se sobrepujando a outra ou a contraparte, nós nos encontramos em desequilíbrio. Feito isso, dito isso, nós devemos lembrar o seguinte: Jesus, o mestre dos mestres, o mestre por excelência, ele nos trouxe um ensinamento que eu gosto muito de falar em todas as oportunidades que eu tenho, que é o ensinamento de que, numa fala entre ele, num diálogo entre ele e Felipe, está, salvo engano, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículos de 6 a 14, lá no finalzinho, creio que no 14, capítulo 14, na parte do versículo 14, no finalzinho ele usa a frase: farão as mesmas coisas e as farão ainda maior. Todo este ensinamento do Evangelho de João, do capítulo 14, do 6 a 14, remete a uma fala entre ele e Felipe, que ele diz o seguinte: eu estou me apresentando, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao reino de Deus senão por mim. E ele continua quando Felipe questiona: nos mostrar e apresentar esse Deus, então. E ele assevera, falou: vocês não estão me vendo? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Ou seja, quem me conhece pelas minhas virtudes, pelas minhas qualidades, porque eu sou servo fiel, eu que estou representando o Pai, tudo que eu faço de bom, de justo, bom, caridoso, é a representação fiel do Pai. E no finalzinho, que é capítulo 14, o versículo 14, ele faz o seguinte fecho, que ele partirá. E nós deveríamos, portanto, assumir as mesmas condições que ele, enquanto representante, manifestou na sua estada terrena. Por isso ele fechou com a frase: farão as mesmas coisas que eu fiz e as farão ainda maiores. Mas Sidney, por que você começou falando de Yin e Yang, os poderes energéticos do universo, o poder cósmico, de harmonia, e continuou ou prosseguiu falando de Jesus como representante do Divino Pai? É porque nós temos que entender duas coisas: que energias são passíveis de serem trabalhadas ou manipuladas por nós. Por isso que eu sempre falo da ciência espírita, que nos diz lá salvo engano, no capítulo que fala sobre o laboratório do mundo invisível, em O Livro dos Espíritos, creio que seja esse, que fala da manipulação dos elementos primordiais, da matéria primária, que é o fluido cósmico universal.
Se nós temos o entendimento em Espiritismo desta verdade, se cremos nisso, se Jesus ao final disse, ó, a minha parte está feita, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nos mostrou qual é o caminho da nossa jornada. Jesus curou os cegos, recuperou a audição dos surdos, curou as feridas e recuperou a saúde plena dos leprosos. Ele trouxe Lázaro em estado de catalepsia novamente à vida, um estado de morte aparente, e outros ditos milagres, tudo isso pelo seu... tem o evento também da mulher hemorroíça, que o seu psiquismo elevado, superior, sem tomar conhecimento de que ela estava a lhe buscar auxílio, simplesmente ela se viu curada ao tocar as vestes do Cristo. Se ele fez tudo isso e disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele estava indicando para nós qual era o nosso caminho, se ele disse que ele partiria e que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez e faríamos muito mais, se ele deu testemunho disso através dos seus discípulos originais, os 12 discípulos que também saíram a jornadear para fortalecerem a sua fé e fazerem testemunho de tudo que o Cristo ensinou, e eles curaram, eles recuperaram os paralíticos e praticaram outros vários ditos milagres, o que nós estamos a esperar para também começarmos a realizar a nossa boa parte neste cometimento de justiça, amor e de caridade. Falta-nos apenas desplugar um pouquinho dos anseios da vida material e retomarmos uma análise ou retomarmos pela meditação os pressupostos divinos, que são os poderes divinos que nós todos possuímos e que nós não os colocamos em uso simplesmente porque não paramos para entender qual é a nossa tarefa aqui no planeta Terra, neste momento em que nós nos encontramos, que é a melhor encarnação de todas as nossas vidas. Resumidamente, o que eu quero dizer é que nós temos os poderes, o poder para, enquanto princípio inteligente, para crescer, para fazer crescer, aprimorar-nos infinitamente e, mais elevados, mais perfectíveis, tornarmos-nos os co-criadores ou os dispensadores das leis divinas, tal qual Jesus o fez. Mas nós precisamos entender isso antes de tudo e arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra. E quando nós percebemos que tudo isso que estamos a dizer neste momento passa pelo crivo da racionalidade, mas em hipótese nenhuma é colocado em prática, salvo por uma minoria, e a grande humanidade, neste momento atual, encontra-se enferma. Quando nós entendemos tudo isso, ou quando nós percebemos tudo isso, nós passamos a refletir. O que está faltando, então, para nós? Muitos avatares na humanidade passaram e deixaram o seu legado de amor, os seus ensinamentos de sabedoria, e nós não estamos nos apropriando disso de forma alguma. Pior, a humanidade encontra-se enferma. Ela encontra-se enferma em vários setores. Nós vimos pessoas que são acumuladoras, que são catadoras de objetos nas ruas ou acumulam seus próprios objetos que estão em desuso, que já não servem mais para nada. Vimos pessoas que entram numa condição de expectativa improdutiva, qual seja, ficam trabalhando nas redes sociais aguardando que recebam visualizações para simplesmente alimentarem o seu ego e dizerem, olha quantos seguidores eu tenho. Mas é uma expectativa improdutiva, porque disso não resultará nada, a não ser para alguns poucos, um pouco mais de projeção para os seus negócios midiáticos na internet ou para patrocinar os seus empreendimentos na vida física. Mas para a vida moral, a vida espiritual, isso corresponde a absolutamente
nada. Gera, no entanto, algumas psicopatologias do tipo ansiedade, do tipo síndrome do pânico, insônias e outras questões que a medicina, quando procurada, age de acordo com as suas possibilidades. A medicina é uma ciência e esta ciência trabalha com coisas palpáveis. E muitas destas enfermidades, destas perturbações, poderíamos dizer assim, elas não são de ordem física, mas são de ordem psicofísica, o que significa começam na mente e se estendem até o soma, o corpo físico. Logo, para que nós possamos alcançar a cura, é necessário que nós entendamos qual é a origem do problema. Sem isso, infelizmente, nós não conseguiremos resolver a problemática humana. Mas tudo bem, nós temos a possibilidade de buscarmos os recursos da medicina minimamente para aliviar os nossos problemas. Mas os problemas são aliviados através de medicação, e a medicação sabemos que são drogas que não visam o prejuízo do organismo físico, mas levá-lo, e aí voltamos para a questão inicial do yin e yang, levá-los à retomada do equilíbrio e da harmonia. Contudo, quando nós administramos algo que não faz parte da nossa constituição biológica ou química, do quimismo do nosso corpo, é claro que vai trazer bons resultados para algum dos aspectos que nós buscamos equilibração. No entanto, para outros, a longo prazo, poderá resultar em algo danoso. Nós não estamos aqui fazendo apologia contra a medicina, não, porque os princípios ou os postulados do Espiritismo é que o Espiritismo deve caminhar junto com a ciência. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, será que este é o caminho para a nossa equilibração? Vejamos que nós temos um outro caminho, então. O outro caminho seria buscar restabelecer ou retomar ou aprender a desenvolver a religiosidade em nós mesmos. Mas como nós vamos estabelecer a religiosidade se nós não entendermos Jesus? Dissemos que em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fica muito difícil que nós outros que perambulamos por aí sem nos preocupar muito com estas questões de religiosidade, de conexão com a nossa essência, que é Deus, não teríamos condições, portanto, de entendermos toda esta dinâmica de conectividade com o nosso plano de origem, já que estamos há muito tempo sem exercitação e por isso estaríamos conquanto desplugados e inaptos, não, mas também não inabilitados, mas inadaptados. Inadaptado seria a terminologia mais adequada para aquilo que nós queremos dizer, inadaptados à vida espiritual. Não tem problema. O que eu faço então, se não consigo por mim mesmo, eu busco na religião, nos templos ou instituições religiosas, a exercitação ou a orientação para esta exercitação. Sim, é o caminho que nós, inclusive, recomendamos. Precisamos exercitar a nossa parte moral, que é o que nos liga a Deus, ou seja, a parte moral, espiritual, tanto faz, é a mesma coisa. Mas quando nós buscamos, por exemplo, na Igreja Católica, ótimo. Nos templos protestantes, ótimo. No budismo, ótimo. No espiritismo, ótimo. Recomendo qualquer uma delas, desde que você consiga entender aquilo que estão tentando lhe passar. O grande problema é que, às vezes, aquela pessoa que está na figura de liderança em um templo religioso ou em uma instituição religiosa, ela conhece bem aquilo que ela está falando, por dois motivos. O primeiro, ela está motivada a aprender. E motivado é diferente de entusiasmado. Nós poderemos
até ouvir boas ou lindas palavras ditas por um bom preletor e ficarmos super excitados com aquilo que ouvimos e buscarmos, portanto, naquela mesma religião, naquela mesma instituição daquele preletor ou daquele palestrante, os entendimentos ou melhor ou maior conhecimento acerca da vida moral. Mas quando chegamos lá, apenas entusiasmados, nós percebemos que tem tanta coisa que eu preciso aprender e que nada é específico às minhas dúvidas pontuais, que esta demora para a entrega de esclarecimento das minhas dúvidas particulares faz com que o entusiasmado acabe desistindo no caminho. E acontece muito mais do que vocês imaginam. É diferente do motivado. O motivado ele entra em um estado de introspecção, uma busca interior que faz ele depositar todas as suas fichas em um determinado orientador ou numa determinada instituição religiosa. E ele não vê bloqueios ou empeços para o seu conhecimento. Ele sabe que ali ele encontrará. O motivado tem paciência, o motivado é tolerante, o motivado é persistente e resiliente e, num longo prazo, ele encontrará as respostas para as suas questões. Não naquilo que lhe é dito, mas nas grandes reflexões, melhor ainda, nas profundas meditações que ele realizará baseado nos seus anseios e baseado naquilo que lhe está sendo entregue naquela instituição religiosa. Maravilhoso, maravilha. Acontece que muitos são entusiasmados e não motivados. Os entusiasmados encontram no templo religioso um ambiente de conforto ou de consolação. Eles se sentem bem naquele local, mas não param por um segundo para pensar o porquê que eles se sentem bem. O porquê daquele bem-estar? De onde provém este bem-estar? E quando saem dali para as suas atividades odiernas, seja trabalho, seja família, toda aquela sensação de plenitude, que é uma super exaltação, super excitação, porque não provém dele, faz parte do ambiente, toda aquela sensação de conforto se esvai e ele volta para uma psicodinâmica que lhe é própria, lhe é normal. O que significa é que ele volta para os estados desarmônicos que regem a relação espírito e matéria. A mente flui em desarmonia, ou seja, o yin e o yang não estão em equilibração e, por isso, o corpo físico se ressente destas condições vibratórias. Então nós falamos que nós poderíamos resolver algumas questões procurando a terapêutica médica, ou auxílio médico, ou qualquer outra terapêutica, psicólogo, psiquiatras, mas que teríamos alguns aspectos a longo prazo que não seriam favoráveis à equilibração, à harmonia. E falamos também que poderíamos procurar nos templos religiosos. Sim, ótimo, são dois caminhos a seguir, mas vocês conseguem perceber que, ainda assim, com a ciência médica, com os inúmeros templos religiosos que abrem portas todos os dias, novas portas, as pessoas continuam ainda acumuladoras, continuam ainda praticando feminicídios ou infanticídios, agressões das mais inexplicáveis possíveis, seja no trânsito, seja porque não foi bem atendida num ambiente num comércio em geral. Nós vimos recentemente na TV as pessoas utilizando seus carros como armas, invadindo lojas, invadindo shoppings, discutindo em hospitais de forma assintosa, de forma violenta. Conseguem perceber que, com tudo isso, as pessoas continuam adoecidas? Por isso que nós, na nossa proposta, e falamos inicialmente que temos o curso Vida Desperta com Reiki, nós temos este curso como uma proposta de que nós passemos então a
ter as próprias ferramentas, as nossas próprias ferramentas para a busca da equilibração, porque nem o médico, nem os templos religiosos vão solucionar os problemas que me são próprios. Eles são, médico, um paliativo para que eu esteja estável por um momento e consiga, a partir daquele momento, retomar ou buscar reencontrar-me com o meu equilíbrio, seja físico, psíquico ou emocional, e os templos religiosos estão a me mostrar o caminho. Mas Jesus nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse isso, ele nos colocou um momento de reflexão. E este momento de reflexão era para que nós interpretássemos da seguinte forma: como assim? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como ele curou? Com o toque amoroso, o toque curativo, como ele fez aquilo? E mais, como ele disse que ele partiria e jogou a responsabilidade nas minhas mãos, dizendo que eu poderia fazer tudo aquilo que ele fez e fazer as coisas ainda maiores. Simplesmente porque eu nunca parei para pensar nisso. Você já parou para pensar nisso? Para meditar sobre isso? Não apenas pensar nas palavras, mas por introspecção, buscar o significado e buscar entender ou compreender como eu poderia fazer tudo isso? Se você não parou para pensar, é justamente isso que nós estamos a fazer neste momento, te ajudar a refletir sobre isso para que depois você, isoladamente sozinho, medite profundamente e tire as suas próprias conclusões. É porque, como nós dissemos, somos princípio inteligente, uma centelha divina da criação com poder para crescer. Todos os atributos divinos estão conosco. Poder para crescer, poder para fazer crescer, poder para aprimorar ou aprimorarmos-nos infinitamente para que um dia cheguemos na mesma condição de Jesus. Mas agora nós já somos capazes de realizar curas, as mesmas curas que o Cristo fez através do Reiki. Sim, através do Reiki. Este ensinamento, esta sabedoria milenar que tem alguns anos que foi redescoberta e nos entregue por Mikao Usui no século passado e que faz com que nós retomemos as mesmas condições propostas por Cristo na época em que ele estava com seus discípulos. Eu não consigo, não é tão simples, o Reiki não me possibilita tudo isso. Possibilita se você assim o desejar. Porque ele fez prova de tudo isso que ele nos disse através dos seus discípulos, como nós já o dissemos. Os discípulos cresceram em entendimento, os discípulos fizeram crescer as pessoas ao seu redor, formando outros discípulos, outros seguidores, outros cristãos em várias comunidades na era cristã. Os discípulos se aprimoraram infinitamente e hoje são até veneráveis ou veneráveis de instituições católicas ou dos umbandistas, dos candomblecistas, também são respeitados e venerados por nós outros. Os espiritistas respeitamos Paulo, Pedro e todos os demais ditos santos das igrejas católicas que veneramos como espíritos elevados. Então, se eles puderam, que eram homens simples, o que nós estamos esperando? Que temos à disposição a internet, temos à disposição bibliografias outras, temos à disposição vários cientistas que nos deixaram legados maravilhosos sobre energia e matéria, e temos à disposição o Reiki. Falei muito para explicar duas coisas. Lembram que eu disse que não existe energia negativa? A energia é energia e as qualidades a esta energia somos nós que damos. Nós colocamos peso à energia que está carente de peso, digamos assim, só para ilustrar, ou tiramos peso da energia que está em demasiada pesada, para que haja a equilibração onde? Em nós mesmos. Onde? No ambiente em que nós nos encontramos. Para aqueles, então, que são terapeutas e por vezes dizem o seguinte: olha, às vezes, ou quase sempre, eu me deparo com pessoas que têm uma energia muito ruim,
ou uma energia muito carregada e eu não consigo fazer a minha prática com tranquilidade. Às vezes eu passo mal. O que acontece? Como resolver esta questão? Nós lembramos que quando éramos pequeninos, e isso há muito tempo atrás, que já temos mais de meio século, nós íamos à casa espírita e nossos pais, que eram procurados por outras pessoas que estavam com problemas de perturbação espiritual, nossos pais levavam estas pessoas à casa espírita. E normalmente o que acontecia? Estas pessoas relutavam uma vez, duas vezes, três vezes, elas queriam oração dos nossos pais, mas não queriam fazer a sua boa parte para retomar o equilíbrio ou entender pelo menos o que estava acontecendo com elas para que elas pudessem mudar o seu comportamento, ou seja, enfim, alterar a sua psicodinâmica de uma maneira que se lhe tornasse mais favorável. Mas algumas dessas pessoas, afinal, resolviam comparecer à casa espírita. E não raro acontecia que estas pessoas chegavam à porta e diziam que estavam a passar mal. Duas coisas acontecem nestas circunstâncias. A primeira é que, em se tratando realmente de uma perturbação de ordem espiritual, ou seja, um outro companheiro que não tem o componente do amor ainda, a semente do amor em desenvolvimento no seu coração, este companheiro que eu digo, portanto, é um companheiro desencarnado, este utilizava dos seus componentes psíquicos para fazer com que aquela pessoa desistisse da empreitada de entrar naquela casa espírita. Simplesmente porque a energia daquele local, uma energia positiva, bem preparada pelos avatares espirituais ou guias espirituais, não lhe era favorável. Ora, se a energia é boa, por que aquele espírito não quer adentrar naquele local? O fato é que a energia pode ser boa, yin e yang, e energias sempre são úteis e boas, depende daquilo que fazemos com ela. Mas a energia dele, daquele outro, era uma energia que foi trabalhada para aspectos desfavoráveis à construção da felicidade. Então ele estava em outra vibração, e por melhor que fosse a vibração da instituição espiritista, para ele havia um choque, poderíamos dizer assim, um choque de energias. Para que nós possamos explicar isso de uma forma que você entenda melhor, é como se houvesse uma crise salutar. Ou seja, ele fosse banhado com energias, com água limpa, pura, mas que aquela água limpa e pura, porque ele não estava acostumado, lhe incomodasse. Seria como, por exemplo, se eu, na vida física, tivesse um vício ou uma drogadição. E para que eu reestabelecesse a minha equilibração, a minha harmonia, ou seja, retomasse os passos da jornada pela felicidade, fosse necessário uma internação onde eu deixasse por um tempo os psicotrópicos, ou aquele elemento que me causasse ou os opioides. Tá? E, portanto, a dependência daquela substância ou a falta daquela substância me causasse uma crise salutar. Por que salutar? Porque, afastando-me das drogas, eu começo a retomar a minha condição de saúde, digamos assim. Pior, quando eu for tomar alguma medicação que me ajude na minha saúde, naquela instituição onde eu estou em tratamento, eu também reajo de forma a ter vertigens, a vomitação, tremores e tudo o mais, mas é por um tempo. São energias que precisam de equilibração, muito yin e pouco yang, ou muito yang e pouco yin. Simples assim. E é isto que acontecia, então, com o espírito que acompanhava aquele encarnado. Porque a associação daquele espírito com o encarnado
foi semelhante ao evento da drogadição por algum tempo, o encarnado também sentia os mesmos sintomas, poderíamos assim dizer, que o espírito estava sentindo. Quando nós, enquanto terapeutas, vamos, portanto, atender uma pessoa e esta pessoa está nestas condições vibratórias, a falta, ou aliás, a sensação de desequilibração, que pode ter vários matizes, ou tontura, ou enjoo, ou náuseas, ou desconforto qualquer para o terapeuta, tem dois motivos. O primeiro motivo é este, que é a origem. E o segundo motivo é a falta de conhecimento daquilo que eu estou a fazer. Ah, mas eu sei que algumas pessoas estão nessa situação, sabe? Então busque perceber com antecipação aquilo que está a acontecer. Mas antes de tudo, faça aquilo que o Reiki nos propõe, que é a boa preparação, que é o Gainen. O que significa o Gainen? Os pilares do Reiki, que é o Gokai, o que significa os princípios do Reiki. A exercitação continuada vai nos elevar mais e mais para uma frequência vibratória muito além daquela frequência desarmônica em que se encontra o nosso cliente. Prepare o seu ambiente, acima de tudo também. Faça a conexão pelo Joshin Kokyo-ho, pelo Reiji-ho, aliás, pelo Reiji-ho, faça a conexão com a hierarquia do Reiki, com um guia em particular que se voluntariou a estar com você enquanto praticante de Reiki. E aí você perceberá que quanto mais houver esta exercitação na sua vida, melhor serão os resultados, menor será a afetação que você sentirá. E mesmo que você sentir, e isso é plenamente normal, porque são energias, se você está se habilitando numa terapêutica que tem como uma das ferramentas o Biozen, é claro que você vai sentir os estados desarmônicos, é para isso que você se preparou, sentir os estados desarmônicos e recompô-los em equilibração e harmonia. A segunda questão é quando o próprio cliente diz para você, nossa, eu vim aqui, eu estava bem, e neste primeiro atendimento eu não estou tão bem. Eu tive algumas sensações de desconforto, tontura, náusea. Por que isso acontece em o Reiki? É normal, por isso que nós demos o exemplo de a casa espírita. Em alguns casos, poderá acontecer que as energias desarmônicas ou os estados desarmônicos nos quais se encontra aquele nosso cliente se choquem repentinamente com um outro ambiente psíquico, com um outro ambiente energético e ele se ressinta por um tempo. Mas é só por um tempo. Por isso que nós recomendamos que antes da aplicação ou da doação de Reiki especificamente, nós nos atentemos para o seguinte. Primeiro, façamos todo um trabalho de preparação energética. Já fizemos o nosso trabalho de preparação através do Gainen e do Gokai, fizemos o trabalho de preparação do ambiente, colocamos elementos de alta vibração, música, um sino tibetano que é muito gostoso, utilizamos de incensos, aromaterapia, tudo isso para que o nosso ambiente se mantenha em uma vibração mais elevada, além, é lógico, da nossa própria exercitação mental. Depois que fizemos tudo isso, nos primeiros atendimentos do nosso cliente, nós devemos não nos ocupar de doar o Reiki, porque seria a mesma coisa de colocarmos em um copo com água barrenta, água limpa. A água iria se misturar e continuaria barrenta. É necessário que nós façamos uma limpeza naquele vaso psicofísico, ou seja, composto de corpos energéticos e de um soma de um corpo físico. Então,
Nós não vamos falar isso aqui porque é estendido demais. Isto está lá em o nosso curso Vida Desperta com Reiki, não na modalidade gratuita, mas sim no curso de formação completa da iniciação ao mestrado. Em um dos módulos, creio que é no módulo. Em um dos módulos não, em um dos níveis eu creio que seja no módulo, no nível, perdão, nível 2 ou 3, que nós ensinamos a realizar toda a limpeza energética, não só da aura, como também dos chakras, e depois o preenchimento da aura com energias salutares, para que depois, assim, depois nós comecemos a aplicar o reiki propriamente dito, com a prática chamada de Biozen. Então, quando vocês forem atender os seus clientes, é necessário que vocês entendam o que vocês façam realmente dessa forma que nós falamos. Compreendam que as sensações que forem desagradáveis, elas acontecerão nos primeiros contatos, mas que para você não é mais para você sentir sensações desagradáveis que te desestimulem ou que lhe causem dúvidas. Estudem o mais possível, além do nosso aqueles que são nossos alunos, além das nossas aulas, busquem nas bibliografias que nós recomendamos mais orientação para que o entendimento seja cada vez melhor. É claro que nós nos preocupamos sempre em passar as melhores informações do ponto de vista didático para que haja uma boa compreensão. Mas aquilo que faz muito sentido para mim e que não precisa de maiores explicações, às vezes não fará sentido para você e será necessário que você ouça a mesma coisa de uma outra voz, com uma outra forma de explicar aquele algo que você ouviu de mim. Então eu creio que esta seja a boa dica que nós temos para deixar hoje, é uma dica de quase 40 minutos. Fique conosco também no nosso grupo do Telegram ou visite o nosso site escoladavida.maior.com. E não se esqueça de deixar aí uma curtida neste vídeo e também compartilhar com mais e mais pessoas. Mais uma vez, tenha uma boa vida. Namastê! O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.